Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente fez as votações na aula passada e foi decidido por vocês, uma maioria aí, é claro que não maioria absoluta, mas uma maioria simples entre os presentes, que a partir de segunda-feira a gente começa a analisar a questão da improbidade administrativa. Então hoje é a nossa última aula dedicada às licitações. Se você ainda não assistiu à parte 1, que a gente fala de considerações introdutórias, a segunda aula que a gente falou das modalidades e a terceira aula que nós tratamos sobre a questão do procedimento na concorrência e a gente fez um pequeno adendo quanto ao convite, eu convido vocês a voltarem lá no início das aulas, ver aí na playlist que eu estou formando com vocês aí, ver as aulas sobre licitações, volta lá e tenta assistir na ordem, porque chegar aqui de repente no procedimento do pregão, você vai acabar sentindo um pouco de dificuldade se não conseguiu reter as informações das outras aulas. Então, mesmo você que assistiu, mas que ainda tem alguma dúvida, assiste de novo as aulas, vai lá no nosso grupo no WhatsApp, estou tentando ser participativo, a turma do 10º semestre, inclusive, é uma das que eu mais participo lá, de vez em quando a gente fica até postando figurinhas, outras coisas, mas, pessoal, tá terminando, então vamos lá, força! E aí, hoje, meus amigos, nós chegamos finalmente na questão do procedimento do pregão. E aí, professor? Eu já disse a vocês que o pregão é uma daquelas 6 modalidades gerais de licitações e é o irmão caçula, é a mais nova modalidade que foi trazida, só entrou aí como uma modalidade geral de licitação para a União no ano 2000, para todos os entes federativos apenas em 2002, quando surgiu a lei específica. O pregão, meus amigos, ele surgiu exatamente com a necessidade de tornar a licitação menos burocrática, mais ágil. Inclusive, também nesse mesmo sentido, tentando trazer uma concorrência ampla. Para isso, tem praticamente um ritual próprio. As fases vão ser basicamente as mesmas fases que a gente já viu lá no procedimento geral, mas elas se alternam no intuito de ganhar tempo. Então vamos lá, sem mais delongas. É uma modalidade com um procedimento próprio, basicamente diferente de todos os outros. O convite também tem diferença, professor. Tem, mas é um detalhezinho ali na questão do prazo dos dias de recurso. Caracterizado por uma inversão de fases, professor, isso. Então, basicamente, a gente alterna algumas fases no intuito de ganhar tempo, como eu falei para vocês. Só título de exemplo, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas a gente traz primeiro a fase de concorrência, de julgamento das propostas e depois é que a gente vai para habilitação. Então só tem que mostrar que está habilitado o vencedor. Eu não preciso, leiloeiro, comissão de licitação, perder meu tempo examinando documento por documento daquela empresa que eu não vou contratar. Professor, e se o vencedor não se habilitar depois, eu chamo o segundo e o terceiro e assim vai. Então, eu estou ganhando tempo. Nessa modalidade, então, eu vou inverter as fases no intuito de ter celeridade e um procedimento menos burocrático. Basicamente, meus amigos, a grande diferença é que, olha, como eu falei para vocês, começa pela classificação das propostas, depois eu vou para a habilitação, depois eu faço a adjudicação. E se eu fizer a adjudicação, que é aquele compromisso de que se eu for contratar, contratarei com você, vencedor, aí é que eu passo para a homologação. Ok, a adjudicação não é a contratação, é um compromisso de. Então, eu mando agora para a homologação, inclusive para que a autoridade competente possa examinar se está tudo de acordo com a norma, inclusive a adjudicação. Depois de homologado, aí sim eu vou fechar negócio, tudo bem? Aí eu assino o contrato.
Outra coisa, pessoal, outra diferença marcante aqui é o princípio da oralidade. Por quê? Porque na outra fase, basicamente, a gente tinha que ter trazido tudo por escrito. Tudo por escrito, ok? Então, deixa eu ver a sua proposta. Sua proposta é tal, sua proposta é tal, ok. Aqui não. Então, eu vou ter entre a classificação e a habilitação uma fase oral. Quer dizer que eu vou abrir as propostas, cada um já vai ter trazido o seu preço, dos seus produtos, do seu serviço, mas eu ainda vou permitir que uma quantidade ali, normalmente no mínimo 3, possam participar de uma próxima fase, onde as pessoas podem reduzir o valor de suas propostas. E aí, reduzindo o valor das propostas, eu vou ter mais uma garantia de que efetivamente eu terei o valor mais baixo. Então, muitas vezes a pessoa preocupada em ter uma margem de lucros um pouco maior, vai lá, coloca um preço maior, acaba perdendo, mas olha, e se tivesse dado a chance dele reduzir sua margem de lucro, mesmo para um patamar aceitável para esse possível contratante e que traria a condição mais vantajosa, no caso o menor preço para a administração pública, então seria algo bem melhor. E é isso que acontece no pregão e que não acontece lá na concorrência. Então, se você vai participar de uma concorrência, você vai prestar serviços, você vai entregar produtos, quer vender, quer prestar serviços, então já coloca a tua margem de lucro ali num patamar mínimo suficiente para ser rentável para você, porque caso contrário é possível que você perca a licitação logo no momento da classificação, ok? Então, princípio da oralidade. Após a abertura dos lances escritos, é aberta a fase oral, na qual os licitantes poderão reduzir. Professor, eu vi que minha proposta foi muito baixa, eu posso na fase oral subir meu preço? Não, né? Eu posso reduzir o valor. A regra aqui, meus amigos, não é complicada. Basicamente, vai passar para a fase oral as 3 melhores propostas sempre. Agora tem uma outra regrinha. Se eu tenho mais de 3 para passar, pode passar mais de 3, professor? Pode. O ideal é que passe. Agora, o teto para passar a quarta proposta é de 10%. Como assim, professor? Meus amigos, seria muito fácil dizer para vocês o seguinte, olha, as propostas que não excederem 10% irão para a fase oral. Só que vamos supor que o primeiro colocou aqui R$100, o segundo ofereceu 110, o terceiro já ofereceu 120. Professor, então só passa o primeiro e o segundo, né? Não, tem que passar no mínimo 3. Então esse de 120, nesse caso aqui, também passaria. Agora vamos supor que eu tenho 5 concorrentes. Um ofereceu a R$100, o outro ofereceu a 101, o outro ofereceu a 102, o outro ofereceu a 103, 104, 105 e aí vai. Ok. Professor, nesse caso aqui tem 6 escritas aí na margem do nosso slide. Quem vai passar só até os 102? Não. Todos os que estiverem abaixo dos 10% de diferença do menor lance, da menor proposta, na verdade, todos passarão para a fase oral. Entendeu? Não tem limite máximo, tem limite mínimo. E aí, no intuito de garantir o limite mínimo de 3 concorrentes na fase oral, eu posso permitir que um ou mais desses que vão passar estejam acima do limite de 10%, ok? Para garantir que haja de fato uma concorrência. Professor, e se ninguém baixar o preço? Paciência, mas pelo menos a gente teve uma fase oral com a possibilidade de que eles baixassem esse preço. Além disso, pessoal, no pregão, após os lances verbais, ou seja, a nossa fase oral, o próprio, olha aqui, pregoeiro. Eu lembro a vocês, a gente já falou lá nas modalidades que no pregão não existe comissão de licitação, existe pregoeiro, é uma pessoa só. Quem realizará a habilitação? Então, o próprio pregoeiro vai lá, vamos lá. Deixa eu abrir as propostas de vocês. Abrir. Vocês 5, 6, 7. Vamos para a próxima fase. E aí? Quem dá menos? Quem dá menos? Qual é o seu lance? O seu? Ok. Resolvida essa fase oral. Aí vamos lá.
Caio venceu. Vem cá, Caio. Traz os teus documentos, deixa eu dar uma olhada. Caio, seguinte, você está habilitado, que você cumpriu tudo que estava na lei e no edital. Ou então eu posso olhar e dizer, Caio, paciência, ó. Cadê a tua regularidade fiscal? Cadê os nada consta aqui com as receitas? Federal, estadual, municipal, não sei. Okay. Cadê a tua regularidade fiscal? Ah, professor, ô pregoeiro, foi mal aí, cara, mas eu tô devendo e... Enfim. Claro, eu lembro a vocês que a Lei Complementar 123 determina que, se vencedor a microempresa e a pequena empresa ou micro ou pequena empresa, eles terão ali um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por até mais 5 dias, para juntar essa documentação. Mas a regra é que eu tenho que trazer aqui nessa fase de habilitação. Trouxe, habilitado. Não trouxe? Vamos lá, Caio. Foi mal. Você tinha o melhor preço, mas você não tem, sei lá, regularidade econômica que eu espero. Você pode quebrar no meio do caminho e aí me complica. Adeus. Vem cá, próximo. Segundo, Tício. Tício, tu foi o segundo. Vamos negociar? E aí a gente vai para frente. Então, a inabilitação do vencedor, havendo, né? Vamos colocar aqui, na inabilitação do vencedor, o pregoeiro convoca o subsequente e os demais para negociar o preço. Prestem atenção, pessoal, que lá na concorrência, isso eu nem cheguei a falar para vocês, o segundo lugar e o terceiro seriam convocados para assumir a proposta do vencedor. Aqui no pregão, não. Ei, seguinte, o que venceu foi 100. Tu ofereceu 101. Vamos baixar esse preço de 101? Dá para baixar? Vamos colocar... Chega nos 100? Não dá. Ah, beleza, mas dá para cair mais nada? Dá, pode cair. Ok, vamos negociar. Eu chamei o segundo. Vamos lá, segundo, vou fechar com você. Tício, agora sim, deixa eu olhar se teus documentos estão me mostram a sua habilitação. Ok. Eu olho e examino eu, pregoeiro. Meus amigos, nada impede que exista ali auxiliares do pregoeiro. Nada impede, mas a responsabilidade nunca será dos auxiliares. A responsabilidade por eventuais erros, omissões, inadequações ou mesmo pela corrupção que tenha acontecido é do pregoeiro. Após a habilitação, o próprio pregoeiro realizará a adjudicação. Olha, que fique claro no dia de hoje que o vencedor da licitação foi Tício, que foi regularmente habilitado e que, em havendo a adequação orçamentária e financeira agora, já com o empenho dos recursos, nós iremos adquirir esse produto ou esse serviço de Tício, vencedor desse procedimento licitatório. A única fase de recursos, meus amigos, é entre a habilitação e a adjudicação. Olha, não tem uma fase de recursos quanto ao valor, quanto às propostas? Não, até porque vai ter a fase oral. Na fase oral, cada um vai se manifestando lá e vai dando um menor preço, menor lance. Ok. Agora, depois que isso está resolvido, que eu já tenho mais ou menos o vencedor, aí eu vou agora, ao contrário da concorrência, vou examinar se está tudo certo com ele. E se não tiver? E se for uma pessoa que eu inabilitei indevidamente? Essa pessoa pode recorrer. E se for uma pessoa que deveria ser inabilitada e eu habilitei? Por erro ou por má fé? Então, os demais licitantes poderão também recorrer ao Poder Judiciário para que possa sanar este eventual vício. Ao Poder Judiciário ainda não, professor, até pode, mas desculpem, o recurso aqui ainda é um recurso administrativo, inclusive dotado do efeito de suspender a licitação, ok? Vamos lá. Além do mais, pessoal, é importante dar uma olhada ali no decreto 5.450, que criou a possibilidade do pregão eletrônico. Então é o mesmo rito, só que em vez das pessoas estarem reunidas na mesma sala, faz tudo pelo sistema virtual. Então só muda que não tem a presença física de cada um dos licitantes.
E aí, meus amigos, como eu fiz para vocês a tabela do procedimento geral, fica aí para vocês também um esqueminha para facilitar na memorização. Começa com a fase interna e prévia, que essa é idêntica à outra. Depois a gente tem a fase externa, com a publicação do edital, com os prazos mínimos até a abertura das propostas. Feito isso, meus amigos, então a gente já vai para a fase, abre o envelope, eu já vou classificar, primeiro, segundo, terceiro. Passei disso, aqueles que estiverem até, de novo, 10% da proposta, em tese vencedora, vão passar para a próxima fase, lembrando que eu tenho um mínimo de 3 concorrentes, ok? Mínimo de 3 concorrentes, todos, sem limite máximo, aqueles que estiverem dentro de um teto de até 10% da proposta mais vantajosa, vão participar dos lances verbais ou fase oral e aí vão poder reduzir as suas propostas. Feitas as reduções, agora nós temos o vencedor. Pode ser que seja mantida a mesma ordem, pode ser que tenha sido alterada sem problema nenhum. Dito isso, eu tenho um vencedor. Agora eu vou examinar os documentos do vencedor no intuito de saber se ele está apto a contratar com o poder público diante dos requisitos legais e do edital. Feito isso, professor, agora eu abro o prazo de recursos, que nessa situação aqui serão de 3 dias úteis. Ok, faz-se a adjudicação, que no geral seria a última fase antes da assinatura do contrato, e a homologação é feita pela autoridade superior do órgão da entidade, autoridade máxima, no intuito de dizer: está tudo cumprido, cumprimos todos os requisitos, está perfeito esse procedimento licitatório. Meus amigos, 16 minutos, pouquinho mais de 40 segundos, encerro aqui o primeiro bloco dessa nossa última aula sobre licitações. No próximo bloco, a gente já inicia o assunto de inexistência de licitação. Bebe uma água e volta para a gente não perder o raciocínio.